Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje vamos ver semelhança de triângulos. Vamos mostrar para vocês como é simples verificar a semelhança entre triângulos. Vamos ver os casos de semelhanças e mostrar para vocês, através de vários exemplos, como é simples identificar essas semelhanças. Ok? Tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, a semelhança de triângulos ocorre quando dois triângulos possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, de mesma medida. E os lados correspondentes são proporcionais. Um exemplo, veja aqui, nós temos dois triângulos cujos ângulos são ordenadamente congruentes, reparem, tem o mesmo valor, e os lados são proporcionais. Reparem que existe a chamada razão de semelhança entre os lados. É que a gente vai ver já já. Ok? Usamos para indicar que dois triângulos são semelhantes esse símbolo aqui, ó. É o sinal do tio aqui, ó. Ok? Esse símbolo indica que esses dois triângulos são semelhantes. Vamos lá. Agora, a razão de proporcionalidade. Como nos triângulos semelhantes os lados homólogos são proporcionais, o resultado da divisão desses lados será um valor sempre constante. Então, esse valor é chamado de razão de proporcionalidade. A razão de proporcionalidade, reparem aqui nesses dois exemplos aqui, nesse exemplo aqui, desses dois triângulos. Esses dois triângulos eles são semelhantes. Reparem que eu tenho ângulos ordenadamente semelhantes, né, congruentes, ok? E aí o que acontece? Os lados A e E, os lados A e E, B e G, B e G, C e F, C e F, são homólogos. Sendo assim, temos as seguintes proporções. Então, reparem bem. Então, A dividido por E é igual a B dividido por G, que é igual a C dividido por F, que é igual à constante de proporcionalidade que nós identificamos aqui por K. Ok? Então, K é a nossa constante, é a razão, desculpa, de proporcionalidade. Agora, um exemplo aqui numérico. Reparem que eu tenho dois triângulos semelhantes e nossa razão de proporcionalidade nesse caso, reparem bem, os lados homólogos. 14 dividido por 7 é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 10 dividido por 5. Ou seja, igual a 2. Então, a razão de proporcionalidade aqui é igual a 2. Ok? Continuando. É possível verificar, pessoal, as semelhanças nos triângulos de uma forma mais simples. Nós vamos ver aqui 3 casos de semelhanças. Vamos lá. Primeiro caso. Caso ângulo-ângulo. Dois triângulos serão sempre semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida. Não é necessário, neste caso, pessoal, verificar o terceiro ângulo, ok? Porque a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Ou seja, se dois ângulos já possuem medidas congruentes, o terceiro com certeza será, ok? Então basta que dois ângulos sejam congruentes e os dois triângulos já podem ser declarados como semelhantes, ok? Então, no exemplo aqui, reparem que eu tenho dois ângulos congruentes. Reparem que eu tenho o ângulo A aqui é 90 graus e o ângulo D aqui também é 90 graus. Da mesma forma que o ângulo C é 30 e o ângulo F também é 30. Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes
pelo caso ângulo, ângulo. Ok? Mas também temos o segundo caso, que é o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos possuírem os três lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário, neste caso, verificar os ângulos. Se eu já tiver, então, os três lados proporcionais, não necessito, nesse caso, verificar os ângulos, ok? Esses dois triângulos já serão triângulos semelhantes. Reparem aqui, neste caso, eu tenho, nesse exemplo, os lados são proporcionais. Mas, observe o seguinte, a razão de semelhança entre eles. Vamos determinar? Então, K, nossa razão de semelhança, razão de proporcionalidade. Neste caso, vai ser 4 dividido por 12, que é igual a 5 por 15, que é igual a 3 por 9, ou 3 nonos, se preferirem. Isso aqui, simplificado, vai ser igual a 1/3. Então, temos aí nossa razão de semelhança. Então, verificando então que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Ok? Outro caso. O caso lado, ângulo, lado. Nesse caso, dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles seja congruente, esses triângulos serão semelhantes. Então, exemplo aqui, nós temos dois triângulos, onde os lados são proporcionais e o ângulo entre eles são congruentes. Olha só. Então, eu tenho um lado 5, cujo homólogo aqui é 10, e desse outro aqui é 3, cujo homólogo é 6. E o ângulo entre eles é o mesmo. Possui, então, ângulos congruentes, 90 e 90. Dessa forma, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Reparem que, calculando, então, a razão de proporcionalidade aqui, nós vamos obter 1/2. Então, nesse caso, esses dois triângulos são semelhantes, e aí enfatizando que o ângulo entre os lados proporcionais é o mesmo, nesse exemplo, é 90 graus. Sendo assim, nós temos o caso lado, ângulo, lado. Agora, existe o teorema fundamental da semelhança. Quando uma reta paralela a um lado de um triângulo intersecta os outros dois lados em pontos distintos, forma um triângulo que é semelhante ao primeiro. Reparem o seguinte nesse desenho. Olha só, eu tenho um triângulo ABC e esse triângulo foi cortado por uma reta R que é paralela ao lado BC. Nesses casos, nós obtemos, então, triângulos semelhantes. Observando a figura, já temos as marcações dos ângulos, notamos que os ângulos B e D são congruentes, possuem a mesma medida, assim como os ângulos C e E. Isso decorre do que a reta R ela é paralela ao lado BC, ok? Dessa forma, pelo critério ângulo-ângulo, os triângulos ABC, o triângulo ABC e o triângulo ADE são semelhantes, ok? Então, pessoal, agora vamos aos exercícios. Observe a figura abaixo. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros.
Pode-se afirmar que a altura do prédio vale. Observe o seguinte, pessoal. Neste caso, vamos montar dois triângulos. Olha só. Considerando que os dois triângulos que vão ser formados pela incidência dos raios de sol sejam semelhantes, temos, observe o seguinte, vamos destacar aqui nessa figura os dois triângulos formados, ok? Neste caso, podemos aqui representar a razão de proporcionalidade entre os triângulos da seguinte forma. Observe só. Vamos ter, então, H sobre 30 igual a 1,8 sobre 2. Definida a razão de proporcionalidade, ou razão de proporção, nós vamos utilizar a regrinha de 3, que vocês já conhecem. A regra de 3, então, nós vamos fazer a multiplicação cruzada aqui e vamos obter o seguinte: 2H, ou 2 vezes H, igual a 1,8 vezes 30. Para determinar aqui, vamos multiplicar o 1,8 vezes 30, obtemos 54, e para fechar, é só dividir o 54 por 2, e aí obtemos, então, a altura do prédio, que, nesse caso, é 27 metros. Ok? Então, a resposta correta, letra A, 27 metros. Ok? Mais um exercício. Na figura abaixo está representada a fachada de um prédio, parecido com o exercício anterior. Note que tem só uma pequena diferença aí no desenho, importante. Os segmentos de reta AB e CD são perpendiculares a BE, e os segmentos de reta AB e CD são paralelos. Determine a altura deste prédio. Note o seguinte, pessoal. Como os segmentos de reta AB e CD são paralelos, os triângulos ABE e CDE são semelhantes pelo caso AA, ou seja, ângulo-ângulo. Ok? Dessa forma, podemos definir a razão de proporcionalidade da seguinte forma. Observe bem. H sobre 2.250, e aí temos que prestar atenção que é essa distância 2.245 mais 5, ok? Porque é todo esse segmento aqui, BE, igual a 2 sobre 5, ou 2/5, ok? Definido a razão de proporcionalidade, nós vamos, de novo, usar a nossa regra de 3, que a gente já conhece, para resolver. Então, ficamos com 5 vezes H, igual a 2.250 vezes 2. Obtemos, multiplicando, 4.500. E para definir o valor da altura, é só dividir 4.500 por 5. Chegamos, então, a 900 metros. Ok? Então, pessoal, mais um exercício. Repare bem. Um jardineiro fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base AB do triângulo ABC, conforme a figura. Então, notem o seguinte, nós temos aqui a base AB e todas essas divisões são paralelas a essa base AB. Sendo assim, as medidas x e y dos canteiros de flores são, respectivamente. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver isso daqui. Como as divisões são todas paralelas à base AB, os triângulos formados são todos semelhantes pelo caso AA, ângulo-ângulo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui todas as divisões, como já falamos, né? Elas são paralelas a AB. E aí, o que acontece? Vamos, então, fazer o cálculo do valor de x. Note bem. Vamos aqui pegar esse triângulo e esse outro aqui. Tá vendo? Vamos usar essas duas
paralelas aqui, essas duas divisões paralelas. Então, esse triângulo, um triângulo, e esse outro triângulo que é semelhante. Ok? Dessa forma, podemos montar a seguinte razão de proporcionalidade. Olha lá. X mais 21, então o x mais 21, que é esse lado do triângulo maior aqui, sobre 35. Por que 35? É o 20 mais 15, ok? Igual a 21, que é o lado homólogo deste triângulo, sobre 15, ok? Feito isso, fica fácil agora, a gente faz a mesma coisa que os exemplos anteriores. Nós vamos multiplicar em cruz aqui, né? Aplicando a regra de 3, e ficamos assim. 15 vezes x mais 21. Cuidado, deixa entre parênteses aqui, não esqueça que a gente vai ter que fazer distributivo aqui. E 35 vezes 21. E aí, aplicando a distributiva, então, aqui, ficamos com 15x mais 315, e o 35 vezes 21 dá 735. E aí ficamos com uma equação do primeiro grau. Para resolver, é só isolar o x, não é isso? Passamos aqui o 315, ele está somando aqui, nós vamos fazer do lado de cá, subtraindo, e aí ficamos com 15x igual a 420, e dividindo então 420 por 15, chegamos que o valor de x é 28 centímetros, ok? Vamos fazer a mesma sequência, praticamente, de raciocínio para o y. Só que, observe o seguinte, vamos pegar esse triângulo aqui, ó, maior, tá? E esse outro aqui, ok? Então, esse triângulo e esse outro triângulo aqui, ó. E nós ficamos com a seguinte relação. Então, calculando y, vamos ficar com y mais 84. De onde surgiu o 84? É o 35 mais 28 mais 21. Então dá 84. Então ficou y mais 84, que é este lado do triângulo maior. Esse outro lado aqui ficou igual a 100. Ok? Então, somando 40 mais 25 mais 20 mais 15, obtemos então 100. Isso igual, então observe que agora vamos pegar esse triângulo aqui, e esse lado aqui eu já tenho o valor do x, que nós já calculamos anteriormente. Então, 35 mais 28 mais 21 dá os 84, né? Que a gente já tinha feito o cálculo aqui. E do lado de cá, 25 mais 20 mais 15 dá os 60. Feito isso, pessoal, é o mesmo passo do cálculo do valor do x. Multiplicamos aqui em cruz. Chegamos, então, a 60 vezes y mais 84 e 100 vezes 84. Fazendo a distributiva aqui, aplicando a propriedade distributiva para eliminar o parênteses, ficamos com 60y mais 5.040 igual a 8.400, que é o valor da multiplicação. Subtraindo 8.400 de 5.040, obtemos 3.360. E fazendo agora a divisão por 60, chegamos então que y é igual a 56 centímetros. Ou seja, da letra B aqui do nosso exercício. Ok? Mais um exercício parecido com o anterior. Note bem que a figura agora pede novamente para calcular o valor do y, mas não só isso, nós temos que fazer a soma dos dois valores. Tá? E aqui temos dois triângulos semelhantes. Isso ocorre porque, olha só, o segmento AC é paralelo ao segmento DE. Então, AC, aqui mostrado, é paralelo ao segmento DE. Então, nós temos, então, novamente aqui, o caso de semelhança AA. Bom, repare o seguinte, vamos calcular o valor do x. Para calcular o valor do x, olha como é que fica a razão de semelhança aqui. Ó.
montando ela. Então, observe bem. Este lado menor, este triângulo menor. Então, eu tenho x sobre 10, olha só, x sobre 10. E o maior, x mais 10 sobre 15. Então, o menor fica x sobre 10 e o maior x mais 10 sobre 15. Feito isso, fica fácil. Vai fazer a mesma coisa que o anterior. Nós vamos fazer a multiplicação aqui da regra de 3. 15 vezes x é igual a 10 vezes x mais 10. Aplicando a distributiva, nós temos que 15x é igual a 10x mais 100. O 10x, nós vamos passar para a primeira parte da igualdade, né? Eu vou fazer 15x menos 10x. Obtenho, então, 5x. E para determinar o valor do x, é só dividir 100 por 5. Chegamos, então, que x é igual a 20. Vamos fazer o cálculo agora do y. O cálculo do y, então, observe o seguinte, como que fica a nossa razão de semelhança. Y mais 18, que é esse lado aqui, ó, gente. Y mais 18 sobre 15. Então, tenho aqui. Então, desse triângulo maior, eu tenho y mais 18 aqui, sobre 15, que é igual a 18 sobre 10, ok? Agora, regra de 3, multiplicamos então em cruz, 10y mais 180 é igual a 270, né? Porque fazemos a distributiva aqui, multiplicamos aqui. 270 menos 180, chego a 90, e 90 dividido por 10, chegamos então que o y é 9. Dessa forma, a soma x mais y vai ficar 20 mais 9, que é igual a 29. Portanto, resposta letra D de dado. Ok? Então, pessoal, nesse exercício, vamos prestar atenção. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. E a haste é representada pelo segmento EF. Então, notem aqui o AC 4, o BD 6 e a haste EF, aqui representado. Todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Vamos lá, então. Para resolver esse problema, gente, vamos chamar, então, a altura da haste de H e as medidas dos segmentos AF e FB de X e Y. Dá uma olhada aí como que vai ficar na figura. Ok? Note que existem alguns triângulos formados. E os triângulos ADB e AEF são semelhantes pelo caso AA, ângulo-ângulo, pois ambos possuem um ângulo igual a 90 graus e um ângulo comum, como a gente já fez em outros exemplos, né? Ok? Dessa forma, podemos montar a seguinte proporção. Olha só. 6 sobre x mais y, olha só aqui, ó, 6 sobre x mais y é igual a h sobre x, ok? Multiplicando em cruz aqui, gente, olha só como é que vai ficar. 6x igual a h vezes x mais y, então vamos chamar essa de nossa primeira equação, ok? Do mesmo forma, gente, temos outros dois triângulos, o ACB e o FEB, que também são semelhantes pelo caso AA, ok? Dessa forma, olha como é que fica a proporção. 4 sobre x mais y, então observem aqui, 4 sobre x mais y é igual a h sobre y. Também multiplicando em cruz aqui, gente, olha como é que fica a equação. 4y é igual a h vezes x mais y, essa nossa segunda equação. Note que as duas equações formadas, a segunda parte das duas equações é igual. Então, podemos fazer com que podemos igualar a primeira parte. Então, olha só como é que vai ficar. 6x igual a 4y.
ok? Dessa forma, ainda podemos isolar o x, 4 sobre 6 ou 4/6 de y. Simplificando o 4/6, obtemos então que x é igual a 2/3 de y. Nós também poderíamos aqui, se vocês optarem, também isolar o y, ok? No final vamos chegar no mesmo valor. Ok? X igual a 2/3 de y. Dessa forma, podemos então substituir esse valor de x na segunda equação. Também poderia ser na primeira, tá, gente? Mas optei pela segunda equação. Vamos lá? Substituindo esse valor de x, 2/3 de y, na segunda equação, obtemos o seguinte, olha só. 4y igual a h vezes 2/3 de y, que era o valor do x, né? Observem aqui, estava x mais y, então no valor do x eu coloco 2/3 de y mais y. Somando o 2/3 de y mais y, pessoal, vamos chegar a 4y igual a h vezes 5/3 de y, ok? Neste caso aqui, vamos passar os 5/3 de y que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Olha só como que vai ficar. O 3 vai multiplicar o 4y e o 5y vai dividir. Olha só como está aqui. Ó. Nós podemos aqui fazer o cancelamento do y, ok? E aí ficamos com h igual a 12/5. 12/5 é igual a 2,4 metros. Então, aí chegamos ao valor da altura da haste EF. Então, nesse caso, nossa resposta é a letra C. Ok? Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!